Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar os vídeos de Projeto de Molas. Hoje a gente vai iniciar um novo tópico aqui no Shigley, que é, como é que é o nome mesmo? Fatigue Loading of Helical Compression Springs. Basicamente hoje a gente vai estudar molas expostas à fadiga, molas helicoidais, né, de compressão expostas à fadiga. Esse é o desafio de hoje, certo? Mas antes de começar, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde me graduei em 2024 e logo depois fiquei desempregado. Mas aí eu apliquei por um doutorado na Universidade de Brecha e estou aqui. E possivelmente, depois que isso tudo acabar, estarei desempregado novamente. Até lá, a gente estuda. Vambora! Então tá, hoje, projeto de molas. Então, após analisar cargas estáticas, percebe-se que o game, né, é as cargas de fadiga. É aqui onde o bicho pega, né? Percebe-se que o importante que as cargas de fadiga os cargas ou carregamento, né, de fadiga são mais preocupantes. A maioria das falhas em molas helicoidais, certo? A maioria das falhas em molas helicoidais não ocorre por carregamento estático, certo? Então podemos escrever aqui. Vamos botar aqui, deixa eu ver. Pronto. Então, após avaliar cargas estáticas, percebe-se que as cargas de fadiga são mais preocupantes, pois isso, gosto assim. Pois as cargas não. A maioria das falhas ocorrem por fadiga. Por fadiga. E não por escoamento estático. Isso quer dizer que o que a gente estudou no vídeo passado não é importante? Não é importante. Vai que, né? Você é da parte aí da civil, né? E não por carregamentos estáticos. Ok. Perfeito. Mas o que é um carregamento por fadiga? O carregamento por fadiga é caracterizado por cargas repetidas ou cíclicas, certo? Então tem uma variação de força no tempo.
começou a viadagem aqui. Depois cai no chão, acha ruim. Então é caracterizado por cargas repetidas ou cíclicas. Certo? E quando a gente vai tratar disso, a variável tempo entra. Trata-se de uma variação de força ao longo do tempo. Então trata-se de uma variação de força ao longo do tempo, que a gente vai caracterizar aqui por F de T, né? Por F de T. Ok, vamos adiante. Então, deixa eu ver. Tá, então podemos aqui já descrever alguns exemplos. Exemplos de molas. Expostas a carregamento por fadiga são molas automotivas, molas automotivas, válvulas, molas de válvula de comando, né? E qualquer outro mecanismo de movimento repetitivo. Então, molas de suspensão, automotiva, molas de sistema de distribuição de motor, as famosas molas de válvula, distribuição de motor, que são as molas de válvula, né? Ou de qualquer outro mecanismo repetitivo. Outro mecanismo de movimento repetitivo, movimento alternado. Perfeito. Ok. Beleza.
Ok. Então, beleza. Então, a gente vai usar molas em fadiga, em condições de fadiga. Então a gente precisa ali dar um boost no material. Beleza. Para melhorar a fadiga, a resistência à fadiga de um material de mola, vamos botar aqui de uma mola, né? Para melhorar a resistência a fadiga de uma mola, existe um processo muito comum, certo? Normalmente se usa o shot pinning. Shot pinning é um processo no qual diversas esferas são jogadas contra um material, uma peça, para o quê? Para gerar ali um escoamento local e eu ter um escoamento local ali naquela superfície, aí eu aumento a resistência, certo? Esse processo pode aumentar a resistência à fadiga em até quanto? 20%, cerca de 20%. Pode passar 20%. Pode ser um pouco maior, mas geralmente fica aí, certo? Beleza. Mas tem um detalhe. As esferas usadas, né? Deixa eu ver, esse detalhe é importante.
Então, as esferas usadas, consegui confirmar aqui a informação, nesse processo, tem cerca de 1,64 avos de polegada. Ou seja, um monte de esferazinha. Imagina aí, 25. Acho que uma polegada é 25,4 milímetros. É cerca de 2 centímetros, quase 3 centímetros. Né? Dividido por 64. Essas bolinhas arregaçando o material, né? Uma bolinha de 0,4 milímetros, né? Ou seja, 1 polegadas ou 0,4 milímetros, arregaçando as paredes da mola para causar, né, esse efeito, né? Podem ser de vidro, aço ou até mesmo cerâmica. Beleza. Então, a gente usa isso aí. Se eu uso essas bolas, se eu uso essas bolinhas, eu preciso contabilizar o fio de mola. Dessa forma, o fio de mola, né, e o passo devem permitir, né, que esse processo consiga atingir a mola inteira, né? Dessa forma, o fio de mola, o diâmetro do fio de mola é o diâmetro, e o passo devem permitir o quê? Que todas essas esferas atinjam de uma forma mais uniforme possível a superfície da mola. Isso aí. Então, da forma mais uniforme possível a superfície da mola. Então, tem que se levar em consideração isso aí, né? Na hora de fazer o processo, qual vai ser o diâmetro das esferas utilizadas, né? Não é só fazer. Certo? Então, da forma mais uniforme possível. Certo? A superfície da mola. Que se não atingir, eu vou ter locais onde está muito resistente, outros menos. Aí a situação vai até piorar. Beleza. Ok. Então vamos aqui.
Beleza. Ok. Como é que eu posso explicar esta parte? Um dos pesquisadores desse campo, eu deixo a referência aqui, Zimmerli, não conheço, mas já tá aqui a referência, Zimmerli, que o Shigley deixa, certo? Identificou que fatores como dimensões, e aí a gente pode botar aqueles parâmetros, fio de mola, não sei o que, passo, essas coisas, dimensões, material, o tipo de material usado, e podemos aqui dizer também a resistência à tração, possui, vixe, mas preciso terminar de escrever, né? Resistência à tração, possuem pouco impacto na vida, no ciclo de vida, do ciclo desse material, os limites de operação, né? Que a gente chama de endurance life or infinite life, endurance limits. Então tem pouco impacto no ciclo de vida do componente. Leia-se a mola. E aí já confunde, porque acreditava-se que isso fazia bem, né? A gente acreditava que isso era o game, né? Mas esse cara veio e disse isso aí. Entretanto, isso é válido sempre tem um mas, né? Sempre tem
como é que eu posso dizer? Um porém. Sempre tem um but, however. Isso é válido para molas, não, para materiais como, molas de aço com, acho que isso aqui é o fio de mola, molas de aço com fio de diâmetro do fio de mola, vou chutar aqui, do fio de mola abaixo de 3/8, abaixo de 10 milímetros. Porra. Abaixo de 3/8 de polegada. Vou botar o in. Ou 10 milímetros, né? Beleza. Essa foi uma observação e mas como toda observação, como toda pesquisa, ela tem ali o seu limbo, né? O seu lado gray, né? No meio dos projetos, né? No campo de projetos, já se foi observado que esses limites de operação de longo período, né, de vida infinita, que esses limites de vida infinita né? Level out tendem eu preciso ver isso aqui. Deixa eu ver. Tendem a se nivelar em materiais de alta resistência à tração. Então chega um ponto que eu trabalhar em um material extremamente resistente à tração já não vai ser tão efetivo. Porém, não há uma explicação clara ainda por detrás
desses efeitos. Certo? Acredita-se, e aí a gente refere-se à referência, à citação do Shigley, que é um autor chamado Zimmerli. Acredita-se que deixa eu ver o que isso significa. Acredita-se que isso ocorre devido ao fato de que as superfícies das molas, né, sejam semelhantes. Semelhantes como? Depois de fabricado, no final do processo, essas superfícies, por mais que eu use materiais diferentes, elas são semelhantes. Elas têm a mesma rugosidade. Às vezes o processo ali de processo superficial nem existe. Então, no fundo, não tem uma diferença muito grande entre as superfícies. Então, as superfícies dos materiais, componentes originais são semelhantes. Tá, beleza. Quando a gente tem a rugosidade da superfície na parte de projetos, ela tem um efeito, né? Se eu vou ter concentração de tensão, esse tipo de coisa, certo? Outra coisa interessante também. Existe também a possibilidade de que essas superfícies tornem-se ainda mais similares depois de, por exemplo, testes, né?
após testes que envolvam escoamentos plásticos que gerem, né, um escoamento plástico, né, do material. Certo? Então, isso acaba aproximando ali, talvez, a rugosidade dessas superfícies, tornando elas... Ai, já bateu o soninho. Tornando elas muito similares entre si. Interessante. Certo? Tá. E se eu tiver superfícies que não são, né, chibateadas, superfícies que não receberam tratamento superficial, sem o shot pinning? No caso de molas sem o tratamento de shot pinning, né, a diferença de performance é clara, né? Estas são avaliadas em tensões de torção, e aqui a gente precisa lembrar molas helicoidais, embora elas trabalhem ali por compressão ou até mesmo por tração, a gente está falando na verdade de torção no fio de mola, na seção transversal. Então, essas molas são avaliadas em tensões de torção que variam, vamos botar assim, que vão de 20 até 90 o que? KPSI. Pounds per square inches per quilo. Certo? Ok. Enquanto que a mesma mola exposta ao shot pinning pode suportar até meu irmão, tem que escrever. Pode suportar até 135 kPSI. Ok. Nice. Beleza.
Ok. Então, vamos escrever aqui. Para a vida infinita, qual seria a tensão alternada e a tensão média dessas molas? Não. Dessa forma. Só uma dúvida. Ok. Dessa forma, para operar em condição de vida infinita, de vida infinita, as tensões alternada e média para esses dois casos de mola sob shot pinion e mola sem shot pinion, as tensões média para molas com 100, vamos botar assim, 100, e com tratamento shot pin, aí a gente tem o que? Em inglês, quando eu não faço o tratamento short pin, eu vou chamar essa mola de unpinned. Ho, ho, ho. Unpinned. Vamos botar assim. S-A-T. Né? Não. S-S-A e S-S-M. E aí eu vou botar aqui unpinned. Perfect. Unpinned. E eu tenho as molas pinned, considerando que são de aço. Ok. Beleza. Então, quais seriam os valores? Vamos ter para molas sem o tratamento cerca de 35 kPSI, o que nos daria 241 megapascal de tensão alternada, né?
Sempre a tensão alternada tende a ser mais baixa. A tensão média, ela fica ali em torno de 55 kPSI ou 379 megapascal, 379 megapascal. Quando eu faço o tratamento, aí eu consigo dar um boost, certo? As tensões alternadas ficam ali em torno de 57,5 kPSI e 398 megapascal. Já deu um boost legal, né? É um aumento expressivo de cerca ali de 15%, né? Conforme o autor falou. Ai, já bateu o soninho já. E conforme o autor falou, né? Fica ali em torno de 20%, né? Para a tensão média, aí já sobe também 70 até 70,5 kPSI. PSI e ou, na verdade, ou 534 megapascal. Temos aqui esses dois casos, né? Beleza. Isso aqui só nesse lance de shot pinning, material, certo? Ok. Então aqui a gente já vê que tem uma diferença. Beleza. Vamos adiante. Ai, ai. Vamos considerar uma mola sem tratamento. Ok. Considerando uma mola sem tratamento, certo? Considerando uma mola sem tratamento, certo? Ou seja, unpinned. Com tensão de escoamento. Acho que é isso aqui. Ah, não. Me confundi. Com tensão última de resistência à tração ou resistência última à tração. Que é o famoso SUT de 215 kPSI, 211,5 kPSI. Considerando esse caso aí, certo? Se a gente usar deixa eu dar uma olhada nessa teoria aqui.
536. Ok. Ok. Vamos pegar a equaçãozinha de Gerber, certo? Então, considerando uma mola sem tratamento, unpinned, com tensão última de resistência à tração SUT de 215 e aplicando o critério de falha de Gerber, que, se eu não me engano, esse aqui é capítulo 6 de o capítulo mais legal que tem, capítulo de fadiga, certo? Então vamos escrever a equaçãozinha de Gerber. Vamos escrever aqui SA dividido por SE mais o que? SM e SY. Isso tudo igual a 1. Então temos tensão alternada, né? Temos tensão média, temos tensão de escoamento. Temos aqui. Aqui. Tensão alternada. Vou deixar tudo destacado. Tensão média. É o SM. No caso, SSM, que a gente vai usar, porque eu tenho um SM, que é a tensão alternada, mas eu tenho geralmente de tração ou flexão, mas eu tenho também a tensão SSM, que é de fadiga, shear, certo? Então, SSM, tensão média. E SY, tensão de escoamento, aquela que quebra. E aqui tensão alternada, o que é o SE mesmo? Esqueci. Esqueci já. Ok, então temos isso e a tensão de limite à fadiga, a tensão para a vida infinita, né? Isso tudo a gente vai pegar esses valores que a gente viu e vai aplicar na equação de Gerber, né? Tensão para a vida infinita, SE. Tensão alternada para a vida infinita. Ok. Ok, pronto. Beleza.
Então a gente vai aplicar isso aí. Tá vendo? Beleza. Então nesse caso, como ficaria? Para esse caso, né? Eu teria o quê? Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar, depois que eu rearranjar tudo, porque eu quero a tensão de vida infinita. Então eu vou ter SE, e eu botei o SE porque eu estou aqui querendo estresse. Lembrando que molas são expostas à torção, então tem um cisalhamento significativo, inclusive, né? Então eu vou ter SSE é igual ao alternado dividido por 1 menos SSM dividido por SSU, né? Isso tudo ao quadrado. Logo, replicando os valores, 35 dividido por 1 menos o quociente de 55 por 215,5, isso tudo ao quadrado. No final vou ter o que? 37,5 kPSI para a vida infinita de uma mola de aço com tensão última atração de 215,5. É isso, né? Projetos de molas helicoidais. Não terminamos, ainda tem mais coisa. Mas a gente para por aqui, porque estou cansado, né? Mas a gente vai partir daqui, dessa equaçãozinha de Gerber, e vamos entrar... Na verdade, a gente descreveu a falha de uma mola pelo critério de falha de Gerber. Depois a gente vai descrever por Goodman, que vai ser no próximo vídeo, né? Só no próximo vídeo. Ok? Acabou. Chega. Certo? Vazem daqui. Sumam da minha frente. Acabou. Próximo vídeo. Critério de falha de Goodman. Até a próxima.